Olá, boa tarde. O plenário do Senado se reuniu nesta manhã para votar o segundo turno da PEC emergencial. Foi rejeitado o destaque da oposição, que pretendia retirar do texto aprovado na noite passada o limite de 44 bilhões para o pagamento do auxílio emergencial. Os debates se concentraram neste tema, o valor do auxílio. Os outros enganados, senhor presidente, são os pobres, que pensam, que imaginam, que sonham, que para dar conta da cesta básica, do gás de cozinha, que está a R$ 105, 100 a R$ 105, precisariam de R$ 600 de auxílio. E vão, no máximo, receber 200, 250 reais, com milhões deles que receberam em 2020 sendo excluídos na parcela de agora. É claro que gostaríamos de colocar aí no auxílio emergencial R$ 600 por 6 meses, porque até recuperarmos tudo o que perdemos, vai muito tempo ainda. Mas precisamos ter responsabilidade, saber de onde vai sair esse dinheiro. Não adianta. Não existe milagre, não existe mistério. 2 e 2 são 4. Precisamos ter responsabilidade e, por isso, tem que ser esse valor menor, que é o que nós conseguimos pagar. Mas precisamos voltar a ter a confiabilidade que o Brasil exige nesse momento dos investidores. Enfim, tocar a economia. Precisamos também da vacina. É só com a vacina que vamos conseguir retomar o nosso país. Em menos de 3 meses, eu posso assegurar esse vaticínio. Nós estaremos aqui de novo, remotamente, deliberando e aprovando cada um desses auxílios que nós tínhamos na emenda de ontem do PT. Cada um deles. E fazendo odes à sua importância, porque a pandemia não parou, ela está no seu auge. Nós estamos exatamente no replay do ano passado. Exatamente um ano depois, vivendo a mesma coisa, tendo que nos recolher, tendo que desacelerar. E esses recursos ajudariam a desacelerar de forma, aí sim, responsável. Fica uma pergunta ao líder Jean Paul, ao líder de oposição, ao líder do PT. A oposição quer dar um cheque em branco ao Poder Executivo no extrateto? Porque a supressão do teto de 44 bilhões de reais é dar um cheque em branco para o extrateto. A PEC aprovada pelo Senado viabiliza o pagamento do novo auxílio emergencial e traz medidas de controle dos gastos públicos. A proposta ainda precisa ser analisada pela Câmara dos Deputados. O relatório foi lido pelo senador Márcio Bittar nesta terça-feira. O polêmico trecho que previu o fim dos valores mínimos a serem gastos pelo governo com saúde e educação foi retirado. O texto que foi aprovado viabiliza o auxílio emergencial fora dos limites do teto de gastos para o ano de 2021. Em contrapartida, impõe uma série de medidas de contenção fiscal para compensar o aumento de despesas. Nessa construção entre a reivindicação da oposição, entre a posição do governo, a gente acaba construindo, no meio disso, aquilo que é o equilíbrio, aquilo que é possível. Sabemos que a retomada do pagamento do auxílio emergencial é medida inadiável, no momento que estados e municípios endurecem as regras de distanciamento para conter a transmissão do vírus. Mas faremos isso com responsabilidade, respeitando o arcabouço fiscal vigente. Sem contrapartidas, uma nova rodada do auxílio emergencial pode produzir consequências desastrosas, como aumento da inflação e dos juros, redução do poder de compra das famílias, baixo crescimento econômico e desemprego. Pela proposta, os pagamentos do auxílio emergencial serão feitos com emissão de créditos extraordinários. A PEC não determina valores, parcelas e quem terá direito ao benefício. Essas regras vão ser definidas em um novo projeto de lei ou medida provisória. Definitivamente, esse governo não é um governo dos pobres. Não seria necessário o PEC se ele efetivamente estivesse preocupado com aquele que está mais vulnerável, que é a população pobre e carente. Porque ele poderia utilizar do instrumento da medida provisória expressa no artigo 62 da Constituição Federal, bastando a relevância e urgência, mas não. Para atender os pobres, ele não utiliza desse remédio constitucional. 5 milhões de crianças hoje dormirão
com fome, não sabem como vão amanhecer amanhã por conta dessa crise econômica. Peço às senhoras e senhores senadores, independentemente do restante do projeto, que votemos em primeiro e em segundo turno hoje, na noite de hoje, para que a Câmara dos Deputados possa votar até sexta-feira o auxílio emergencial. Isso é prioridade absoluta para quem tem fome. Vamos pensar nos 5 milhões de crianças que vão dormir de novo hoje, repito, com fome. O texto determina ainda que gatilhos de contenção de gastos serão acionados sempre que a União estiver prestes a descumprir a regra de ouro ou a romper o teto de gastos. Na esfera federal, todas as vezes em que as despesas corresponderem a 95% das receitas correntes, os poderes executivo, legislativo, judiciário e o Ministério Público poderão vedar aumentos de salário para servidores, realização de concursos públicos, criação de despesas obrigatórias e lançamento de linhas de financiamento ou renegociação de dívidas. Estados, Distrito Federal e municípios também vão poder adotar essas medidas. Trata-se de uma espécie de teto dentro do teto, de maneira que medidas de contenção de despesas poderiam ser acionadas mesmo com o limite de teto não sendo rompido, senador Contarato. Mesmo o limite de teto não sendo rompido. Isso mostra o labirinto fiscal brasileiro com regras sobrepostas a ponto de haver um subteto com vistas a ativar gatilhos no projeto de lei orçamentária anual. O Senado também aprovou medida provisória que abre crédito para a adesão do Brasil ao consórcio de vacinas. 2,5 bilhões de reais serão liberados para a participação do país no consórcio internacional COVAX Facility, conduzido pela Organização Mundial de Saúde e outras entidades. O texto aguarda promulgação. Parece-nos inquestionável o apoio à importante iniciativa do governo federal, que será possibilitada com a abertura deste crédito extraordinário. Assegurar que a população brasileira seja incluída no acesso global a vacinas contra o coronavírus que se mostrem eficientes e seguras. É importante a imunização da sociedade brasileira para conter o avanço da pandemia, diminuindo o número de óbitos e pessoas hospitalizadas que aumentam, infelizmente, a cada dia. Além disso, com a vacinação, é possível a volta da normalidade, com o retorno das atividades corriqueiras da vida nacional, bem como a retomada econômica plena no Brasil. E o plenário se reúne novamente nesta tarde em uma sessão de debates temáticos para discutir a liberação de vacinas pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária e o ritmo da vacinação no Brasil. Foram convidados o presidente da Anvisa, Antônio Barra Torres, e representantes técnicos da agência e do Ministério da Saúde. O senador Confúcio Moura foi eleito presidente da comissão temporária que vai fiscalizar e acompanhar as ações de combate à pandemia. A comissão vai atuar no controle e na fiscalização das medidas relacionadas à pandemia da Covid-19, inclusive da execução orçamentária e do Plano Nacional de Imunizações contra a doença. O presidente será o senador Confúcio Moura e o vice, o senador Stevenson Valentim. Todos nós devemos dar como é que deve se proceder esta comissão em 120 dias. Então tem que ser um trabalho intensivo, nós temos que nos fazer respeitar, e temos que dar respostas ao plenário toda semana. Toda semana eu vou escolher um dos membros da comissão para falar no Senado do que nós fizemos na semana anterior, para que todos os senadores fiquem sabendo do trabalho da comissão. O objetivo é garantir que as vacinas sejam distribuídas igualmente por todas as regiões do país e que sejam respeitadas as prioridades, dando sequência ao trabalho feito no ano passado por um colegiado semelhante formado por senadores e deputados. A diferença agora é que essa comissão vai ser composta somente por senadores. Nós sabemos que há uma deficiência muito grande no insumo, o único insumo, exclusivo insumo que resolve a doença, que é a vacina. Se a vacina, se ela for aplicada corretamente na população, logo nós teremos, com a imunização da população, um silêncio epidemiológico muito grande. Pessoas morrendo cotidianamente, ao número que nós chegamos hoje, 1.726 pessoas,
Eu acho que tem uma distonia qualquer aí nesse processo que a gente não consegue entender, porque o que diz o ministro não bate com as informações dos laboratórios, aquilo que a ciência pede, solicita, clama, que é a compra de vacina, nós não temos as informações verídicas, nós não temos nota, nós não temos o Ministério dizendo compramos tanto de tal lugar, chegará em tal época, não temos isso. O grupo vai trabalhar de forma remota, com 6 senadores titulares e 6 suplentes. Os membros vão poder fazer diligências, visitas externas e também se reunir com representantes da Anvisa e da indústria farmacêutica. Nessa comissão, nós poderemos discutir, inclusive convidando os atores que estão envolvidos no caso dessa pandemia, que assusta todos nós, para que possamos inquirir, perguntar e tomar as informações necessárias para o bom andamento da ação do governo federal, nesse caso que é tão importante. Neste ano marcado pelo enfrentamento à pandemia de coronavírus, a área de saúde recebeu a maior parte das emendas de senadores e deputados ao orçamento da União. Dos 47 bilhões de reais em emendas ao projeto da Lei Orçamentária Anual de 2021, 27% são para o setor de saúde, o que significa 12, bilhões de reais vindos de 2.726 emendas individuais e 100 emendas coletivas de senadores e deputados. Seguindo o roteiro da reunião de trabalhos, concedemos a palavra ao senador Confúcio Moura. Dentro das prioridades deste ano 2021, nós temos a vacinação em massa. Nós não poderemos deixar recursos disponíveis para adquirir essas vacinas. Também o combate à pandemia, na sua inteireza, inclusive com recursos provavelmente maiores para estados mais acometidos e municípios. Além de ter iniciado a votação da PEC emergencial, nós também aprovamos a MP 1026. Ela estabelece regras mais flexíveis para a aquisição por parte dos municípios do estado para a compra de vacinas, que no momento, além do auxílio emergencial, é a nossa prioridade absoluta. Desenvolvimento regional é a área que ficou em segundo lugar no valor de emendas, com 18,3%. Os números foram divulgados pelas consultorias de orçamento do Senado e da Câmara. Agora, o Comitê de Exame da Admissibilidade de Emendas, ligado à Comissão Mista de Orçamento, vai analisar as sugestões de despesas e apresentar o relatório até o dia 10. As emendas que forem admitidas seguirão para a análise dos relatores setoriais. Já a previsão de receita primária, que é avaliada separadamente da lei orçamentária, foi elevada em 35,3 bilhões de reais, o que significa 2,3% de aumento. O relatório foi aprovado nesta quarta-feira pela Comissão Mista de Orçamento, mas pode ser revisto até o dia 16. Com 12 das 81 cadeiras do Senado, as senadoras querem uma representação no Colégio de Líderes da Casa. Elas podem alcançar essa conquista já na semana que vem, quando devem ser votados projetos da pauta feminina. A bancada feminina no Senado tem 12 integrantes: Maílza Gomes, do PP do Acre, Leila Barros, do PSB do Distrito Federal, Rose de Freitas, do MDB do Espírito Santo, Elisiane Gama, do Cidadania do Maranhão, Simone Tebet, do MDB do Mato Grosso do Sul, Soraya Tronic, do PSL do Mato Grosso do Sul, Daniela Ribeiro, do PP da Paraíba, Nilda Gondim, do MDB da Paraíba, Zenaide Maia, do PROS do Rio Grande do Norte, Maria do Carmo Alves, do Democratas de Sergipe e Cátia Abreu, do PP de Tocantins. Pode ser votado em breve no Senado um projeto para criar uma representação para essa bancada no Colégio de Líderes. Na reunião das lideranças, dos líderes, do Colégio de Líderes, se discute exatamente o que na semana seguinte vai ser votado no país.
ou que não se vai ser votado. Então, de repente, tem um projeto fundamental para as mulheres, para as famílias, e que, de repente, os senadores acham que não é tão prioritário. Ali tem uma voz feminina, o olhar feminino dizendo, não, esse projeto, socialmente falando, é fundamental, é urgente, é relevante, faz toda a diferença. É defender projetos estratégicos para o país sobre a ótica da mulher, sobre a ótica da sensibilidade da mulher. Então, nós vamos não só falar, como nós vamos poder votar no Colégio de Líderes antes de vir para o plenário. No plenário, da mesma forma, outra força política. Aqui nós vamos poder falar, como qualquer líder, pelo tempo de líderes, fazer defesa do projeto ou mesmo tentar rejeitar projetos que nós entendamos que não façam bem para o país sobre esse olhar sensível da mulher. A votação do projeto pode ocorrer já na próxima semana. Primeiro é um compromisso do presidente Pacheco com a bancada feminina e ele está cumprindo esse compromisso não só no teor como no tempo. Se comprometeu conosco já na terça-feira a aprovar o projeto de resolução. Eu tenho certeza que vai ser aprovado por unanimidade, conhecendo os líderes do Senado Federal, mas é muito importante que a bancada feminina, que é praticamente a entre segunda e terceira maior bancada do Senado Federal, tenha voz e tenha vez. Na sessão desta terça-feira, a Procuradora da Mulher no Senado, Rose de Freitas, comentou sobre a sessão em homenagem às mulheres que o Senado vai fazer na próxima segunda-feira. Homenagear as mulheres brasileiras, sobretudo aquelas que estão vítimas de violência, mas que estão à frente desse enorme trabalho de assistir, tomar conta das pessoas nos hospitais, muitas mulheres sacrificando suas famílias, chefes de família, deixam seus filhos para prestar o serviço humanitário de atender dentro dos hospitais, fora dos hospitais e na campanha de vacinação pelo Brasil afora. Nós vamos, com a nossa ação ordenada da bancada feminina, dizer que nós não queremos aceitar a estatística das mulheres já vítimas de violência, também muitas vezes sem a proteção do governo para fazer o trabalho que elas estão fazendo. Nós ficamos por aqui. Você pode rever as reportagens desta edição na nossa página na internet, senado.leg.br/tv. Obrigado pela companhia e continue sintonizado na TV Senado.